elegemos os membros do fórum. Ainda faltam resgatar 6, porque apesar de terem 8 cidades, 6 foram eleitos. Desses 6, 4 com um representante do poder público, um da sociedade civil, só Porto Real e Piraí, que ficaram faltando um do poder público, outro da sociedade civil, e Valença, Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral teve eleito o representante de cada sociedade civil e poder público. Esse fórum ele já existe desde 2017 e tem colaborado bastante para o desenvolvimento de política cultural da nossa região e de cada município, né, da região como um todo e de cada município. A última gestão teve uma descontinuidade por conta da mesa diretora, principalmente, ter se desmobilizado, deixaram por seus motivos pessoais. Então, agora a gente está retomando uma agenda de ressuscitar um pouco essa mesa diretora e a assiduidade do fórum, né? A gente sentiu falta para caramba desse fórum durante a Lei Paulo Gustavo, que durante a Lei Aldir Blanc, quando a Aline estava na presidência, a gente passou a se reunir uma vez por semana. Era intenso, a gente trocou muita informação, cresceu muito junto. Então, hoje a gente percebe que é uma retomada um pouco desses trabalhos. O Leon é o segundo secretário daquela diretoria que estava resistindo e a gente sabe a dificuldade que foi de reagrupar. Então, nós estamos no processo de reagrupação. Acredito que o processo da conferência estadual, às vésperas da conferência estadual, isso se intensifica, isso amplia. Nós queremos aqui, Barra Mansa, e com esse fórum, fazer a oficina para os delegados da conferência. A gente vai fazer uma reunião só com os delegados da Médio Paraíba. Temos encaminhamentos para a conferência estadual sobre a composição da delegação nacional. Fortalece o encaminhamento do Fórum de Secretários. Você já conhece esse encaminhamento, que a Diana Ilesco, presidente do Fórum Estadual de Secretários, já mandou lá para a SESEC, para o Conselho Estadual. E temos dúvidas sobre PNAB, os amigos querem saber, sobre novos editais, edital da Folia de Reis, a gente também quer saber. Queremos saber de comissão tripartite e bipartite, queremos saber sobre a reformulação do Sistema Nacional de Cultura e seus caminhos, e queremos saber a Conferência Nacional de Cultura que a gente pode esperar em março do ano que vem, o que está acontecendo. Queremos saber sobre prorrogação da Paulo Gustavo, prorrogação do que foi aprovado, o seu deputado que propôs isso e foi aprovado ontem, você vai trazer essa novidade para a gente, no Senado, mas já avançou. Mas é o nosso deputado lá que desenrolou esse desenrolo aí. E queremos saber sobre isso, e os encaminhamentos iniciais como provocação foram estabelecidos. Estou aqui agora, nesse momento ladeado da SESEC e do MINC, porque logo na sequência que nós elegemos os membros do fórum, a gente fez uma reunião desses membros e elegemos a mesa diretora. Eu fui eleito o presidente, o vice-presidente está... o Augusto é o primeiro secretário, o vice-presidente ficou Valença, que foi... Cadê ele? O Tatá, cadê? Cacá, aliás, Cacá. O Cacá já enfim, está aí. O Cacá é vice-presidente de Valença, o primeiro secretário é o Augusto, Sociedade Civil de Barra Mansa, e a segunda secretária, a Margot, de Volta Redonda. Essa foi a mesa diretora. Então, estou aqui na presidência do fórum. Vou passar para o Edu primeiro, que é mais simpático, Adenilson. Com certeza. E a gente vai ouvir o Edu aqui. Fala com a gente. Bom, gente, em primeiro lugar, desculpe a hora aí, em primeiro lugar, bom dia, ainda é bom dia, né? Ainda é. Então, bom dia, gente. E, ó, esse teu café tá fraco a beça, hein? Bom dia. Bom dia, Ah, galera. agora valendo aqui para a rede social. Bom dia. Bom dia. Gente, prazer inenarrável estar aqui em Barra Mansa. Aqui o Sul Fluminense, Médio Paraíba, faz parte da minha origem, minha família é de Resende, aqui de Campos Elíseos, ali meus familiares são de lá. Passei as festas de final de ano lá, vou passar de novo. Tenho relação aqui com a região. Sou Edu Nascimento, sou jornalista, agradeço aqui o convite, bravo. Acho que tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente conversar. Estou com a missão aqui de instaurar o escritório estadual do Ministério da Cultura aqui no nosso estado. E
o objetivo é estar exatamente esse, trazer o governo federal para estar conversando mais próximo do governo estadual, dos municípios, dos fazedores e desfazedoras de cultura, né? Essa é uma preocupação e uma medida do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ontem teve uma reunião muito boa com a nossa secretária nacional dos comitês, Roberta Martins, né? Cobrou, pediu, perguntou um monte de coisa, né? Da nossa querida Margarete Menezes, uma mulher preta, né, liderando o Ministério da Cultura. Acho que isso é um fato bastante relevante, né? O escritório está dentro o Ministério ampliou, né, se reestruturou em diversas secretarias. A gente está vinculado à Secretaria Nacional do Comitê de Cultura, né, sobre uma outra mulher preta, que é a nossa querida Roberta Martins, lá. E a ideia dos escritórios, eu já falei isso algumas vezes, mas anteriormente as representações do Ministério eram por regiões do país. Você tinha a região sul, uma representação, o sudeste 3, por conta do tamanho de Minas e São Paulo, o Rio era colado com o Espírito Santo, o nordeste 2, o norte 2 e o centro-oeste 1. Agora, a mudança é que em cada estado da federação nós temos um escritório estadual. Então, a gente ampliou a capacidade de interlocução e diálogo do Ministério na ponta, na base, está discutindo com todo mundo. Então, acho que é um pouco desse enfoque que a gente tem feito. Temos corrido gira aí por conta das conferências. A gente conseguiu aí cobrir aí 30 das 70 conferências que aconteceram, né? Temos tido diálogo com a rede de gestores municipais, nosso querido parceiro Bravo, Diana, né? E é importante ter essa iniciativa do Fórum. Eu não consegui vir na Intermunicipal, que eu estava do outro lado do estado, mas já me coloco para a gente combinar, Bravo, uma agenda de a gente rodar os municípios para ouvir, para conversar, para conhecer, né? Eu sou jornalista e a gente só faz uma boa reportagem, não é na cadeira confortável nem no ar-condicionado, né? É no mundo real, botando o pé ali onde tem que acontecer. Então, enfim, a gente só pode falar de mudança se a gente conhece de fato como a realidade acontece, como as coisas são e quem são as pessoas. Essa é a nossa perspectiva. Então, a gente, em primeiro lugar, o Ministério da Cultura está presente, está capilar, está próximo do Estado do Rio de Janeiro. Ontem eu tive no fórum da Rede Baixada em Cena, um fórum de grupo de teatro da região da Baixada, com 13 municípios envolvidos, 15 grupos envolvidos, muita gente bacana, né? Foi um celeiro de muita gente que se tornou secretário ali, o Jorge, várias pessoas ali. Então, a gente tem feito esse caminho aí de estar na ponta. Eu tive, no final de semana, na região dos Lagos, conversando com o pessoal de Quilombo, né? Também é uma pauta que a gente está envolvida, queremos fazer agora no mês de novembro, um circuito, estamos conversando com a Associação dos Quilombos, a Aquilerge, né? Então, a gente tem feito esse movimento de estar movimentando o Estado do Rio de Janeiro, sempre em parceria com a nossa querida SESEC, nossa querida Daniele Barros, nosso parceiro Adenilson, Tiago Salles, Silmara, todo mundo ali, a gente está semanalmente dialogando. Então, acho que é um cenário importante, contem com o Ministério da Cultura, ele é parceiro, amigo aqui no Estado do Rio, podem nos procurar, a gente está sempre junto para acontecer. A gente tem uma infinidade de pautas, né, Bravo? Você já apresentou umas 5 aí. Você. Não, isso aí é uma tsunami, né, de informações que a gente tem, a gente mesmo está envolvido em algumas delas, né? Nós temos aqui o edital dos comitês de cultura, que é uma proposta do presidente Lula para espaços de formação e articulação da sociedade civil no país. Vamos ter um comitê de cultura em cada estado, que vão ser organizações da sociedade civil, OSCs, né, ONGs, né? Então, o edital fechou no dia 30, está tendo a seleção para executar ainda esse ano os comitês de cultura. Temos aí a proposta dos CELs, né, que é o nosso querido, que são tocados pela Secretaria do Estado, pelo Estado que vai estar lá. Temos aí um dado importante, que é uma das tarefas principais que eu tenho agora, é dialogar com vocês sobre a execução da Paulo Gustavo, né? Enquanto não há essa mudança legislativa, a gente tem que fazer uma maratona aí de 40 dias para botar a Paulo Gustavo para ser executada nos 92 municípios, senão esse dinheiro volta para o Haddad,
né? Nada contra o nosso querido super-ministro Haddad, mas a cultura precisa. Então, enquanto não tiver essa mudança legislativa no Congresso, a gente tem que correr. Estamos com a nossa planilhinha ali. Um dos meus deveres de casa é pegar município por município aqui. Opa, e aí? O que falta? Então, acho que temos a execução da Paulo Gustavo. Um dado importante, né, levantando que hoje até um material que eu compartilhei, que é a questão dos editais federais, tem a discussão da ação afirmativa, que é cotas raciais para pessoas pretas e povos originários. Acho que isso é um dado importante, né? População PCD, LGBTQI+. Nosso querido João Jorge, presidente da Fundação Palmares, levantou a bola, estamos em novembro, né, o mês da consciência negra. Você sabe quantas foram as cotas raciais na LPG da Bahia? Sabe quanto foi? 60%. 10% para povos originários e 50% para as pessoas pretas. Então, acho que é um dado importante para a gente trazer aqui, para a gente estar discutindo à luz da PNAB, né, à luz dos outros editais, à luz de outras populações que estão aí se mobilizando para estar participando desse bolo da cultura. Então, a gente tem aí a Paulo Gustavo, nós temos aí a Conferência de Cultura, que vai ser em março, né, do ano que vem. Nós vamos ter a conferência estadual. Já pode dar o spoiler, não? Pode, já está. Pode ou não pode? Pode não vou dar o spoiler, não. Que vai ser agora no final desse mês. Aqui. Vai ser no final desse mês. E acho que o dado importante, Bravo, que acho que vale a gente olhar aqui para o Rio de Janeiro, é importante, a Denilson está aqui, tem conversado muito com o nosso parceiro Tiago Salles, é que estão programadas conferências temáticas. Né? Conferência de Cultura e a Cidade, Cultura e o Combate ao Racismo, Cultura e a Igualdade de Gênero, Cultura e as Mulheres, Cultura e a Acessibilidade para pessoas PCDs, e essas conferências temáticas elas vão ocorrer nas capitais. No entanto, não impede que a gente traga pontos que sejam importantes e fazer conferências temáticas livres aqui no estado do Rio de Janeiro até março do ano que vem. Acho que a partir de janeiro, né, até mesmo para qualificar e potencializar as representações que vão estar presentes lá na pós-conferência, acho que isso pode ser um tema interessante, né? Além disso, nós temos as conferências livres, que são espaços de articulação em que a sociedade civil pode requerer, junto aos órgãos estaduais e ao Ministério, a organização de temas de discussão. Não tiram delegados, porém, eles são espaços de debate. Isso é importante para que a gente possa ter o mais amplo recurso aí de participação. Um tema que eu tenho sugerido nos debates, por exemplo, eu estive na Conferência de Friburgo, o pessoal da Baixada Fluminense também questionou, muitos editais federais eles fazem um recorte das regiões do país. E, no caso do Sudeste, né, tem cotas um pouco menor, porque o Sudeste é um papatudo de vários editais. E as pessoas reclamam, olha só, nós somos Sudeste, mas o nosso Sudeste aqui da Baixada não é o Sudeste da Vieira Soto, nem o Sudeste da Gávea. Então, muitos lugares estão defendendo a regionalização da regionalização. Então, acho que é uma pauta aí para vocês debaterem e conversarem, né? A gente trazer essa luz aí das políticas federais. E para, enfim, não esticar, porque tem muito assunto para a gente conversar, eu acho que temos aí a PNAB, né, que acho que é uma grande vitória na Política Nacional Aldir Blanc, vão ser 5 anos de investimento descentralizado, 3 bi, né, uma Paulo Gustavo por ano, durante 5 anos, sendo que em 24 nós vamos ter ainda a execução da Paulo Gustavo com a PNAB, né? Então, acho que vai dar uma potencializada, eu acho que é importante olhar a PNAB por alguns aspectos. O primeiro deles é a questão dos equipamentos culturais. Vai ser possível o investimento em equipamentos culturais. Aos estados estão dado a questão dos CELs, mas a questão de reforma, implantação, criação de centros culturais, bibliotecas, cineclubes, espaços de cultura, está dentro do escopo da PNAB. Nós temos aí a questão do Cultura Viva, que é um grande legado do nosso ministro Gilberto Gil e Juca Ferreira, que são os pontos de cultura. Então, acho que os pontos aí das populações, dos grupos sociais se tornarem pontos de cultura, acho que é uma coisa bem importante, né? E vai ter um percentual significativo da PNAB, acho que 20% da PNAB vai ser para o Cultura Viva. Então, nunca na história desse país, no mínimo, potencializar os pontos de cultura. Eu tenho conversado com várias pessoas, com os povos de terreiro, com os quilombos, com determinados movimentos que
tem que ser ponto de cultura. Todo quilômetro tem que ser ponto de cultura, todo terreiro tem que ser ponto de cultura, todos os grupos sociais. Acho que aí é a hora que a sociedade civil tem que se mobilizar, se articular e aproveitar essa política. E, por último, já entrando na sua provocação, relação, acho que todas essas políticas têm como foco a gente criar legado, que é consolidar, implantar e desenvolver o Sistema Nacional de Cultura para que a gente tenha políticas que sejam duradouras e a gente não tenha nenhum recurso, né? A PNAB também propõe uma parte do recurso para a contratação, para a implantação, criação, qualificação do sistema de cultura na sua localidade. Os municípios que assinaram a LPG e a PNAB se comprometeram ao longo de um prazo de X tempos implantar o sistema de cultura na sua localidade, com o risco de que, se não o fizer, vai para o CALC. CALC é o SPC Serasa de municípios e estados. Ou seja, se não implantar o sistema de cultura na sua cidade, vai ser impedido de receber verba federal na sua totalidade. Não recebe. Então, acho que a sociedade civil, os governos têm que se apropriar e se empoderar desse processo, né? As condições da gente transformar, nesses 5 anos, de fazer uma grande revolução estruturante na cultura do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, é agora, né? Eu acho que é importante um fórum como esse, tenho conversado com os parceiros da Baixada Fluminense, de pensar lá no Noroeste também, falei de algumas questões, assim, e acho que de temas e questões que sejam comuns, né, e pensar soluções que sejam comuns, né, que acho que quanto mais forte, mais potente, né, para poder avançar. Então, tem um conjunto aí de uma série de coisas que a gente tem aí que discutir. A gente lá no... Nossa querida secretária Roberta fala que a gente vive a maratona MINC, a gincana MINC, toda semana é uma missão que nós temos aí para botar para girar, mas acho que tem muita coisa importante e muita coisa que aponta para o futuro, um futuro concreto, um futuro que pode transformar a cultura. Acho que trazer essa perspectiva do investimento descentralizado é importantíssima, né? E acho que aí acho que a PNAB amplia mais do que a LPG, né? Porque é uma lei emergencial e focada no audiovisual. Então, acho que é um pouco desse pacote aí de coisas. Espero ter respondido, mas estou aqui hoje, o meu dia do Sul Fluminense, para a gente discutir e avançar. Valeu! Abraço. Adenilson. Gente, bom dia. Vou ser objetivo, porque cheguei atrasado, mas porque vem de Petrópolis, tem que parar em Caxias para pegar o motorista para a gente vir para cá. Eu vou ficar de pé, agradecer o Edu aqui, um parceiro, já falou muita coisa. Eu só quero ser objetivo para o seguinte: primeiro, falar da conferência. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque nós vamos ter aí uma novidade por uma questão de comunhão com o MINC, comunhão com algumas situações de burocracias, mas vamos aguardar. E tem a comissão lá, eu prefiro que a primeira comissão se manifeste para a gente poder conversar. E sobre também as questões sobre a conferência, a formação, o poder público, enfim. Vamos discutir lá na frente, porque temos que entender também uniformemente que muitos também da comissão, né, entendem que nós estamos... Uma coisa eu posso falar, nós vamos bater a meta de 600 participantes, que é o limite, que é o mínimo, para que a gente possa mandar 60 delegados para Brasília, que é o máximo. Então, nós precisamos ter 600 na nossa conferência estadual para que possamos mandar o máximo, o teto de 60 participantes. Então, isso nós vamos manter. Desde 60, 20 o poder público tem um pedido, vamos com calma, vamos entender, porque também tem o poder público estadual, também tem que estar presente, mas eu não sei, vamos discutir, isso vai ser falado na frente. Bom, ponto. Pulamos. Eu estou 2 semanas envolvido com a questão do CEL, que é um momento importante para o nosso Estado, e muitos já devem ter visto. Quando recebemos, tem alguns municípios que não foram elegidos, né, colocados pelo Ministério. Eu fui a Brasília, semana retrasada, e lá conversamos, e perguntei qual critério
de escolha de uns municípios e outros não. Não, aí lá na lei fala o seguinte, municípios até 30 mil habitantes. Ok, mas Areal está ali. Areal não tem 30 mil habitantes. Carapebus não tem 30 mil habitantes. Opa, Mês Paraíba não tinha ninguém ali. Então, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, eu pedi a menina, e estou fazendo ao meu, e vou mandar assim mesmo. Né? É claro que a lei fala que nós temos que indicar, né, o decreto, 32 municípios, e o Ministério vai selecionar 21. Tá? Então, a gente está lá trabalhando. Então, pedi o Ministério, assim, mandou em mim e falou assim, deixa os 92, vamos colocar os 92 municípios e vamos ver a possibilidade. Mandei para vários secretários, já estou aqui cobrando Barra Mansa, o próprio Cristiano brigou, mas minha Barra do Piraí, como é que vai ficar? Que eu não sei o que. Eu falei, ô Cristiano, já não está. Vamos colocar? Vamos. Pode bater na trave, e também tem uma outra questão, porque não somos nós que vamos escolher. Então, temos que discutir isso. Né? Mas estou correndo, estou recebendo aqui a tempo real como é que está a situação. Não todos ainda não mandaram. Eu tenho um prazo até sexta-feira, mas não posso. Vocês não podem enviar sexta-feira, porque senão não consigo cadastrar. Nem sou eu que vou cadastrar. Quem cadastra é um rapaz escolhido pelo governo do Estado, que está cadastrando. Eu vou sair daqui, vou bater isso com ele, vou ligar para ver como é que está a situação. Mas fiquem tranquilos, porque eu brinquei ontem e repito aqui. Quem tem ponto de cultura na sua cidade, que não está cadastrado, cadastre. Corra atrás disso. Que, só para vocês terem uma ideia, vou poder mostrar que grande parte do dinheiro, não é a maior parte, mas grande parte do dinheiro, vai estar com olhar e direcionado aos pontos de cultura. Edu vai me corrigindo. Tem jeito. Por exemplo, vocês terem uma noção, municípios que ganham acima de 360, igual ou superior, tem que destinar X porcentagem, vou mostrar ali, para pontos de cultura. E o Estado também, obrigatoriamente. Ainda indicar 20... O que aconteceu com a PNAB é a lei Aldir Blanc II, tá? Vamos só para a gente entender isso. O que o governo federal entendeu? Dos 100% do recurso, 20% saiu para CEL. Tá? Isso do governo do Estado. 10% cultura viva. Então, 30% é política nacional. Tá? Governo federal. Vai me corrigindo, Edu. Municípios, do dinheiro que 360, quem ganha 360 igual ou maior, os municípios vão ter uma parte, salvo engano, 20%, 25%, 20% no mínimo, né? 25%, chega até 75% fica para fazer fomento, fazer algumas coisas, e 20%, 25% para cultura viva, para o ponto de culturas aí. Então, você vê que o ponto de cultura vai ter duas chances, Estado e município, desses municípios aí. Ok? E como é que eu faço? A lei fala que cadastro municipal, cadastro federal, cadastro estadual, mas ainda não cadastrou. Vai valer tempo? Eu não vou nem falar de tempo, essa burocracia ainda. Temos que entender isso melhor. Porque o ponto de cultura vai ter que ser aquele cara que tem 10 anos, 2 anos, 1 ano, tem tempo. Não vamos entrar nisso, não. Manda o cara cadastrar, que depois vamos ver quando... Se não ganhar, vai poder fazer outra coisa. Nós temos 4 eixos disso aí. Tem a questão do fomento, vamos passar rapidinho. Aí, ó, já está até passando aí. Consigo ficar daqui para vocês entenderem rapidamente. Nós temos, como também foi a Lei Paulo Gustavo, eu vou abrir só um parênteses aqui que ele está falando, fomos para Brasília, como ré atrás da prorrogação, precisamos dessa prorrogação, e os municípios estão cientes, tem várias dificuldades com os municípios, por causa da Procuradoria. Eu fiz uma reunião, convoquei, falei com o secretário sobre isso. Secretários, levem os seus procuradores para a reunião, para sensibilizá-los. Muitos municípios não levaram. Hoje ficam me ligando, Denilson, o meu procurador não entende se eu posso fazer convênio, se posso fazer contrato com instituição, não sei o quê. Eu não sei se pode isso, não sei se pode aquilo. Eu falei para estar na reunião. E aí, depois, fica todo mundo louco. E agora o que eu faço? Eu vou perder, vou devolver recurso. É difícil. Entendeu, Bravo?
Fiz uma reunião com o Bravo, estava com o fórum, falei assim, eu quero poder contribuir com o fórum, que a gente consiga ter mais participantes e secretários nessas reuniões de vocês. Não foi que eu falei? Deixa eu participar e ajudar vocês nisso. Foi? E puxou a orelha. Secretário, por que você não está participando do seu fórum? Por que você não está participando da reunião do secretário? Porque a operacionalização, porque a lei da Paulo Gustavo tinha o Ministério, que não estava, mas fizeram uma linha de raciocínio, tanto que eu falava em todas as reuniões que eu fiz, vamos comprar equipamento agora, gente. Não pode, eu custei. Depois foram entender isso. Aqui não, aqui já está mudado. Aqui já tem outra cabeça, tem outro entendimento. Mas na Paulo Gustavo não era assim. E aí, tem municípios que estão tentando fazer contrato e convênios com algumas instituições por inexigibilidade, tem instituições que não fazem inexigibilidade, e aí estão atrasados. Estão tentando. Tem município ainda que nem mandou para a Câmara ainda a dotação orçamentária. Olha só. Se Deus, não vamos falar em prorrogação, adiamento. Né? Prorrogação, você pode dizer esse termo quando estivesse já extrapolando as datas. Né? Então, olha só, não mandaram nem para a Câmara ainda. Me ligaram ontem. Um mandou ontem. Então, olha só. Se não tiver ali, vai devolver recurso mesmo, vai perder. Fizemos uma batalha. Edu, eu fiquei até 11 horas da noite com o secretário para, pelo menos, prestar conta da Lab 1. Foi uma loucura. Para quê? Para que você pudesse ser elegível aqui. Eu sou chato. Eu levei bronca de secretários, não vou nem dizer nomes. Por que você está querendo isso? Pô, é corrida para ver quem é melhor? Não, não quero que ninguém seja melhor, não. Eu quero que o Rio continue tendo o único vídeo do Brasil da ministra falando que o Rio continua. Porque isso não é para o Estado, isso é para o município, é vocês gestores. É o trabalho de vocês, do grupo. Eu sou chato, perturbo mesmo. O Hélio sabe disso, o Bravo sabe, o pessoal de Pinheiral aí, de Pinheiral não, é Pinheiral, verdade. Pinheiral, então, sabe, eu gosto, o Anderson, pelo amor de Deus, vamos lá. Agora, subindo a Serra das Araras, o prefeito de Itaú me ligou. Pô, me ajuda aí. Eu falei, também quero que você me ajude, que eu já mandei o terreno e ninguém me responde. E aí tem gente que fica bravo. Quando o secretário não me liga, eu ligo para o prefeito. Então, nós precisamos... Não é que eu quero aparecer, não, porque o dinheiro está no mão de vocês. É o fazedor de cultura. Tem fazedor de cultura que liga para a gente e fala que o secretário não dialoga. Eu vou lá no secretário e falo, já está de brincadeira. Você não está dialogando. Eu ligo mesmo. Senão, quando não vou lá, qual é a sua dificuldade? Sento aqui perto dele e vamos lá, vamos conversar. Chama eles aqui, vamos juntos aqui. Então... E isso é importante. Então, vamos aguardar. O Senado está pedindo o adiamento até 31 de dezembro de 24, mas a Câmara está em junho. O deputado Áureo pediu urgência, o requerimento já foi votado. Falta agora, vou saber hoje, não consegui ainda saber, não liguei para ninguém ainda, para saber como é que está a urgência, para indicar o relator para já subir para o plenário. Só que, se o relator conseguir modificar na escrita até 31, aprovado no Senado e aprovado na Câmara, está resolvido. Agora, se aprovar na Câmara uma coisa e no Senado outra, vai ter que voltar, vai ter que fazer uma dança para a gente não perder tempo. Tá? Isso é um ponto. Então, fecha parênteses, só da LPG para vocês entenderem. Então, aqui está aí a lei da PNAB. Está aberta a plataforma, abriu dia 31, vamos até, salvo engano, 11 de dezembro, ou 10, 11, né? 11 de dezembro. Parece que já tem 40 municípios que já subiram o plano de ação. Não sei ainda quais são, porque eu não parei ainda para ver como eu fiquei da LPG, porque eu estou cuidando do céu. Quando acabar sexta-feira e segunda-feira, é inferno na cabeça de vocês que eu vou perturbar. Tá? Primeiro, só acabar o céu para a gente poder seguir. Então, manutenção. E tem uma coisa importante, também ontem conversamos, fizemos uma reunião rápida com a nossa subsecretária lá na CSEC, falando um pouco, fazendo um exercício de como vamos trabalhar isso. Realmente, eu pude ver, não está muito difícil entrar lá, já tem os valores, você tem que só fazer o cálculo, diminuir e colocar a porcentagem
da Cultura Viva, para quem tem mais 360, quem não tem não vai ter esse problema, e dividir os valores onde vocês querem gastar. Querem gastar na manutenção, formação, desenvolvimento? Gasta. Quer gastar no desenvolvimento de atividade e economia? Então, aqui são os eixos que poderá ser feito, que poderá usar essa lei. Passa para mim, Aline. Isso aqui são os eixos aí, realização de ações de projeto. É importante que eu pude ver também, uma coisa interessante, estava conversando, tem uma parte de fomento, tem a parte de obras e aquisição, tem subsídios também, isso é importante. O que é isso? Aquilo que foi da Lab 1. Só, gente, que discutimos uma coisa interessante lá. Gestores, atenção. Edu, eu até mandei mensagem para o Tiago, mas eu não consegui depois falar com ele que eu queria. Se você destina, vamos começar a pensar aqui, o procurador vai perturbar, no subsídio. Tem além algumas coisas que pode, que não pode, que são as grandes empresas, pequenas empresas. Atenção, gestores. Você vai dar um subsídio, por exemplo, ou melhor, vamos falar subsídio agora, não, de obra, construção. Pode até comprar terreno. Comprar. Mas como que você vai fazer a construção daquele equipamento se você tem que executar, e tem gente que entende que executar é penhar, liquidar e pagar, até 31 de dezembro, pelo seu dinheiro chegar e tem período eleitoral, se você tem que receber, se você receber esse dinheiro, vamos pensar, até junho receber, você não vai fazer esse chamamento, mas tem que participar da lei de licitação, tem essa questão da obra. Será que você consegue pagar até 31 de dezembro? Como é que fica? Que obra tem medição, você vai pagando por medição. Como é que fica isso? Discutimos isso ontem. Como é que eu faço? Não é chamamento público, tá? Você vai abrir, aí tem que saber se o cara vai ser por cadastro, como é que você vai fazer. Estamos discutindo ontem lá, estamos quebrando a cabeça. Mesma coisa o subsídio. Como é que vai fazer o subsídio, por exemplo, que lá na Lab 1 era quem estava cadastrado? Gestores, por favor, me corrijam. Vocês estavam dando dinheiro mensal para quem era cadastrado. Como é que você vai fazer isso agora também, com você 5 anos? E aí, aqui o município é até mais tranquilo, imagina o Estado. Que o Estado não fez isso na Lab 1. Então, vamos começar a preparar os procuradores. Como é que nós vamos fazer isso? Está entendendo aí, velho? Equipamento, tem aqui para Pinheiral, Porto Real, olha aí, como é que vai fazer? Nós não estamos com de emergência, mas não, tá? Emergência não, porque lá era agora não. É um desafio, tá, Edu? Ontem estávamos discutindo lá. Vamos fazer subsídio. Por exemplo, pensaram que na lei fala, não trouxe aqui, eu vou melhorar a apresentação, porque a gente vai vendo as dificuldades e vou colocando. Por exemplo, na questão do subsídio que a gente estava conversando lá fala que a gente, de repente, pode a empresa contratar o dançarino, estou dando exemplo, o dançarino ou o quê, para custear, esse dia pode custear a situação do dançarino, contratar o dançarino para aquele equipamento. Mas eu fico pensando na execução disso até dezembro, 24. O tempo. Porque vocês, gestores, estão no momento ainda ou de prestação ou de pagamento também, se a lei for adiada de pagar, e até os fazedores de cultura executando a LPG. Edu, eu estou com pena. E outra coisa, eles estão lá, às vezes, até pagando, e outros já estão prestando conta, equipe pequena, e já tem que estar pensando com o edital na rua aí, senão vocês não pagam até dezembro. E essa não vai ter adiamento, não. Pode até ter por decreto. Mas se ele adiar, vai ter que adiar depois a 24, porque o ano que vem, vocês vão receber no ano que vem o dinheiro de 23 e de 24. Tá? 23 e 24. Só não sei se isso é o que eu quero entender com o Thiago, como é que vai ser a execução do dia de 24. Se vai ser 25, vocês estão no meio desse bolo. Tá? Cultura Viva, como eu falei, no mínimo 10% dos recursos do Estado, como eu falei, no mínimo 25% do município. Ele tentou me induzir ao erro, mas eu estou bem na lei, 25%, não é 20% não. Eu falei, ele está me deixando doido, eu vou. Céu da Cultura, aqui até 25%, mas nós estamos colocando 20%, que foi tirado do recurso.
Pontão de cultura, isso é importante, isso é para o Estado. O Estado tem que, no mínimo, entre 15% e 20% do recurso, recurso de cultura viva, celebração, né, de termo, com os pontões de cultura, pelo menos uma garantia. Tá? Isso é com o Estado. Passa. Esse é o critério das partilhas que foram feitos. Então, o céu da cultura, isso é do Estado, fica cerca de 20 milhões. Cultura Viva, 10 milhões. Ações Gerais, 72. Então, o Estado, desse dinheiro que o Estado receberia, ele, com esse dinheiro aqui que nós vamos fazer fomento, vamos fazer a questão do subsídio de obra, vamos discutir isso aí. Passa. Aí são os valores por município. Vamos ver aqui, se tem aqui, Barra do Piraí, ó, 655 mil. Então, tem obrigatoriedade de ponto de cultura, cultura viva, vamos falar assim. Passa. Barra Mansa, 1.188.000. Aí você vai falar, desse dinheiro aqui, você vai contar 25%, tá? Para a cultura viva, política aí. Vamos lá. Campo, Cantará, Cardoso, não tem ninguém aí. Passado para aí já falei. Vamos. Tatiaia, olha lá. Está fora, 360, não entra. Não entra na obrigatoriedade. Vamos lá. Paraíba do Sul, Pinheiral, também está fora. Tá. Menos de 360 não tem obrigatoriedade de cultura viva. Olha lá, Porto Real, Coatis, Resende, entra. Rio Claro, não entra. Rio das Flores também não entra. Guarapiraí também não entra. Passou. Resende entra, 800. Tá? Voltou? Volta um pouquinho para mim, Aline. Valença tem que fazer. Ah, Denilson, nessa tem 5%? Tem também, tá? E agora não é igual da PLPG, que você poderia escolher qual o local de tirar, lembra que eu falava quais os incisos, e não precisava já colocar no plano de ação que vai gastar os 5%, podia, depois da prestação de conta, informar. Muitos já fizeram isso no plano de ação, mas podia informar depois. Nesse aqui já tem lá uma aba dos 5%. Os 5% já estava lá, já está lá na aba, já tem uma aba lá dos 5% de operacionalização. Ah lá, aqui embaixo está a Volta Redonda, que também tem essa obrigatoriedade. Valença, acabou. Valença também tem, acabou, né? Isso. Vassouras é Centro-Sul. Cadastro do plano até 11 de dezembro, está aqui. A 180 dias com a... Gente, manda isso mais rápido. Tem gente que está mandando agora, não entendi, gente. Entrou o dinheiro na conta, por que já não mandou? Ih, mas a Câmara está demorando. Gente, se você é secretário, não vai falar com o secretário de governo, alguém que faz a articulação com a Câmara, com o prefeito, para botar isso em votação, pelo amor de Deus. Tem gente que está demorando, não consigo entender. A apresentação do relatório de gestão final, 12 meses, a partir do prazo de execução, então, você tem um ano, né, para, a partir do prazo de execução, findado o prazo, vamos lá. Vou melhorar mais essa apresentação com essas dificuldades que a gente vem encontrando, tá? Dados básicos, tá bom, Aline? Mas a gente tem que melhorar, porque eu ia fazer a apresentação para a reunião do secretário, não precisei, porque a Micaela entrou lá e foi falando. Pré-definidas na plataforma, eu quero também dizer que o Ministério já ligou que querem fazer o Circula Mink, mas vai ser online, tá? Eles querem marcar para vir, não sei se é novembro agora ou dezembro, tem que ver que a menina mandou aqui, para ver se com o Edu também falasse com ele. Pré-definidas na plataforma, preenchendo apenas os valores aplicados, é isso que eu falei com vocês, os valores vão estar lá, vocês vão ter que aplicar em cada meta que vocês vão gastar. É permitido o remanejamento de ações e valores ao longo da execução, sem necessidade de autorização do prévio do MINC, desde que respeitados os percentuais, tá, explícitos, né, na portaria. Data final da vigência, 31 de dezembro do ano subsequente, então 31 de dezembro de 2024. Execução, empenho, como eu falei, ó, empenho, liquidação e pagamento. Ou empenho. Isso aqui, eu vou falar para vocês que eu li, mas ainda não comecei
assimilar. Você falou, pô, o Denilson falou que tem que pagar. Eu ficaria com a primeira parte da fala ali, tá? Até a vírgula, a última vírgula ali. Empenho, liquidação e pagamento. Quem é da área de financeiro entende que é isso que tem que fazer, pagar. A lei parece, e eu já fico na dúvida, ou empenho e inscrição em réis a pagar de compromissos orçamentários assumidos no ano da execução. Então, o que ele está dizendo ali? 2024, eu não consegui pagar. Eu posso escrever em réis a pagar, mas eu pergunto, para eu escrever em réis a pagar, me ajuda quem é do financeiro? Eu tenho que indicar o nome da pessoa. Correto? Não é um empenho que você joga lá e não sabe para quem vai... Entendeu? Você tem que estar com o contrato assumido, né? O compromisso jurídico assumido. Mas eu vou pedir aos gestores que eu não quero assumir essa coisa. Eu não sou da área, né, de orçamento nem financeiro, mas eu prefiro falar com o gestor que ele pare aqui. Empenho, liquidação e pagamento. Tá? Ah, mas não dá problema. Não dá problema. Vamos parar naquilo ali. Tá? Para ser seguro para vocês. Já está na mão do fazedor, ele só tem que prestar conta, vocês não perderam o recurso, não fizeram nada, para não ter que devolver. Rendimentos. O rendimento de ativos financeiros é a mesma coisa. Poderão ser aplicados para consecução do objeto, no plano de ação, sem necessidade de autorização do MINC, igual foi da LPG também. Tem dinheiro e está para lá, está rendendo. Está lá. Quem recebe muito está rendendo mais, quem recebe pouco está rendendo mesmo, mas está rendendo. Então, pode usar esse dinheiro. E onde eu vou usar? Editar chamando suplente, tá bom? Ou novos editais, se der tempo. Passa. Ampliando, é. Então, se você botou lá 10, foram 10 habilitados, né? Mas tem 5 suplentes. Dinheiro que está lá sobrando, chama os suplentes. Termos de adesão, compromisso com a correta execução dos recursos nos termos da legislação aplicada, declaração informando que garantirá a destinação dos recursos orçamentários próprios para a cultura e montante não inferior à média dos valores consignados nos últimos 3 exercícios. Vamos, acho que está acabando. Isso aqui é importante. Nesse momento, vocês estão fora disso, nesse momento agora do plano, mas o ano que vem deve ter alguma portaria do MINC explicando como é que vai ser feito isso. Documento que detalha as metas e ação previstas no plano de ação, cadastrado na plataforma oficial. O que vocês cadastrarem lá, que vão colocar, vocês vão discutir depois com o plano de aplicação de recursos com a sociedade civil. Será elaborado pelo ente federativo, após a aprovação do plano de ação, escuta essa, ouvir a sociedade civil, preferencialmente por intermédio de seus representantes nos conselhos de cultura ou, na ausência deste, a Assembleia Geral junto aos agentes fazedores de cultura do território. Foi aprovado o plano de ação. Se o ano que vem, esse ano não vai dar mais tempo, vamos discutir o plano anual de aplicação desses recursos com a sociedade civil. Eu acho que vai ser uma portaria aí, eu quero entender também um pouquinho melhor disso, já perguntei lá como é que momento que vamos fazer isso aí, porque a sociedade vai participar. E vocês vão dizer, então, o que eu aprovar lá no plano de ação, eu vou mudar? Pode até mudar. Tá? Mas nesse primeiro momento, que lá está genérico. E aí vocês vão discutir com a sociedade civil o que vocês vão fazer. Eu posso mudar para o ano seguinte? Pode, entendo que pode. Mas no ano corrente que for o plano, e ali vocês vão detalhar. Ó, no primeiro ano da Bienal, nós vamos atingir só a dança. No segundo ano, só o teatro. No terceiro ano, só o hip hop. No quarto ano, só a capoeira. Tá? Então, isso aí vocês vão discutir internamente. Vamos lá. Internamente, o território, né? Pode passar. Acabou. Gente, é isso. Tá? Vou fazer igual ele, tem que aprender com os meninos. Vou trazer a próxima. Não. Tá tudo anotadinho, né? Olha, isso aqui, eu falo do brinco que eu falo o seguinte. E vou terminar. Quando assumido a assessoria de termo municipal, eu tinha um desafio de tentar trazer o máximo dos 92 municípios. E tem uma música do Belo que ele fala, primeiro a gente se apaixona pelo que gosta, pelo que a gente faz. E não é fácil. Não é fácil. Quando tu pega um telefone e liga, e uma pessoa fala assim, larga de ser chato.
que você está querendo com isso? Eu só respondi assim: estou querendo exercer o que me chamaram do servidor público, o ônus público, né, de trabalhar pela política pública. Esse é o primeiro ponto. E segundo, tem fazedor de cultura que está há muito tempo sem o trabalho, sem a política pública cultural. Se eu sou chato, não te perturbo mais. Acabou, não falo mais nada. Né? Aí o prefeito me liga e pede desculpa. Eu falei, fica tranquilo. Está com vocês. Eu digo que eu não vou ficar o dia inteiro, porque é tarde de vocês. Não, mas você vai almoçar aí, você vai conhecer, você vai... E aí vocês fiquem à vontade, pode me ligar, Anderson. Eu quero falar, quem ainda, né, o Anderson, vamos conversando, vamos trabalhar, porque a gente precisa, não vamos deixar de devolver recursos. Uma coisa que eu também não falei, Bravo, do céu ali, vocês viram que tem 20 milhões. Se nós não colocarmos, no mínimo, 21 municípios, o dinheiro vai ser redistribuído para os outros estados. O dinheiro que sobrar. A gente vai perder esse recurso dentro do estado. Então, nós precisamos indicar os municípios. Tá? Mas Volta Redonda, Coatis não está, fulano não está. Eu agora digo o seguinte, até falei, esqueci de falar isso com você. Eu ontem falei assim, vou mandar para todos os municípios, como eu já mandei. Se tem, vão colocar. Se o Ministério não aceitar, aí eles vão poder falar assim, perdeu o recurso. Não, eu mandei. Então, calma aí, me dá um prazo que eu vou arrumar outra cidade. Mas eu preciso receber isso até amanhã. No mínimo, no máximo. Hoje. É hoje. Não, mandei uma moto ir lá no terreno, fazer entendeu? A foto. Porque senão eu já estou em 15. Já tem 15 aqui, eu acabei de receber aqui, eu tenho 15 lá. Falta então, 6 para garantir. No mínimo, 21. faltam 6 para garantir os 21. Não, 16. Barra Mansa já tá? vai entrar. Eu vai preciso. ser lá na leste, viu? Tá? Não, se vocês têm um terreno naquele Google Foto, até manda agora aqui. Hélio, se você quiser. Entendeu? Só que eu preciso. Não é garantido que vai conseguir, que é o Ministério que vai escolher. Mas para a gente não perder esse recurso. Aí depois eu vou brigar com o Ministério. Pô, Ministério, o senhor não aceitou Barra Mansa, então deixa eu botar outro município. Entendeu? Não, mas você que põe, não é ele que põe. Você que tem que mandar os documentos. Tem um formulário lá que você que diz, entendeu? Vou te mandar aqui agora. Vou passar agora aqui para todos. Vê se correto, corre lá. Tá. Adenilson, espera aí, rapidinho. Deixa eu fazer uma complementação aqui de algumas contribuições, uns contrapontos, e a gente vai passar para as perguntas. Eu já tenho aqui o Silvio inscrito, Leon e Margot. Tá? Vamos lá. Primeiro, Silvio, tem um autor, um acadêmico, professor, chamado Guilherme Varela. Ele apresentou uma palestra lá no Seminário Internacional da Caju Rui Barbosa e chamou a atenção numa coisa muito interessante, que muitos anos nós, agentes e gestores das políticas culturais, sofremos muito com a escassez. E ele previa o sofrimento da abundância. A gente agora tem uma abundância de recursos e não tem o corpo técnico para aplicar os recursos, não tem equipe ou pessoas capacitadas. Quem tem não está capacitado para esse assunto específico. A gente tem que chafurdar na melancolia da abundância. A gente tem que desfrutar do tanto de recursos que a gente tem sem saber o que fazer com isso. Mas não é sem saber para onde vai. Né, sem saber conduzir, orientar uma procuradoria que entenda a inexigibilidade para a contratação de uma consultoria, de uma comissão ou de um sistema. A gente tem que orientar uma comissão de editais para poder fazer seleções adequadas, orientar o agente cultural para se inscrever. Então, isso é importante a gente pensar que a gente está sofrendo agora pela abundância. E é um sofrimento tão doído quanto a escassez. Né, porque acompanha um sentimento de frustração que na escassez não existe. Né? A gente fica frustrado de ter tanto recurso e não saber o que fazer ou como usar. Mas a gente vai saber. O Edu falou de regionalizar as regiões. Você está sentado aqui na regionalização da região. Entendeu? A região sudeste, o estado do Rio de Janeiro e a região do Médio Paraíba. Agora a gente está aqui num recorte de região. E o que faremos? Vou fazer discurso de presidência agora, hein, de posse do presidente. Na nossa gestão do Fórum Regional do Médio Paraíba, nós já fizemos o Plano Regional de Cultura do Médio Paraíba, quando a Aline era presidente.
foi uma das primeiras ações regionais de impacto direto no município, em que a região fez uma ação e que impactou o município. Agora nós podemos fazer o Cultura Viva do Médio Paraíba. Os municípios que não tiverem a celeridade para a implementação do programa Cultura Viva para escrever os seus programas serão inscritos de forma regional com a regulamentação regional. E o Estado tem que prover meios de oficialização disso no seu diário oficial, porque é uma ação de um fórum reconhecido pelo Sistema Estadual de Cultura. Espera aí que você não é uma pergunta ainda, não. É um encaminhamento. Espera aí, calma aí. Calma aí, eu estou fazendo discurso de posse. Mas tem que entender... Calma aí. Ele está falando negócio de garantia regional, tem que entender só uma coisa. Eu não sei. A gente tem na legislação a questão do consórcio. Não é o consórcio. Não é o consórcio. Nós temos aqui um excelente time de criadores burocratas que, mais do que artistas, criam leis. E se ainda não tem a lei que permite a gente fazer o Cultura Viva regional, eu escrevo. E ela vai valer. E não tem problema. Ela vai valer. E se não tem no país ainda um programa Cultura Viva de regiões intermunicipais, está na hora de criar, porque isso é muito útil. Isso é muito útil para municípios pequenos que não têm suportes legislativos, comissões de cultura sem suporte legislativo que não conseguem criar, ou as secretarias de cultura que não conseguem elaborar seus próprios editais para implementar. O regional tem que valer. E a gente não se reúne numa micro-região como a do Médio Paraíba para algo diferente disso. Isso pode acontecer. Aqui é uma micro-região dentro da política macro-região. Boa, Lina. Porque... Só tem gente grande aqui. Entendeu? Só tem gente grande aqui. Está certo, não é micro, inclusive aqui é a região metropolitana do Médio Paraíba Fluminense. Aqui, além disso, nós vamos fazer a capacitação dos delegados da Médio Paraíba para participar da conferência, que a gente ainda vai descobrir, está ligado que não vai ser mais 27, 28 e 29 de novembro. Certo, Adenilson? A gente só não sabe quando vai ser, mas tem um bizu aí. E aí eu falei dessa região, Edu, porque uma legislação que atende pontos de cultura da Médio Paraíba, ou que atende ações regionais, como a da Médio Paraíba, precisa ter guarida em políticas do Ministério da Cultura, que reconhece essas ações. Mas não só o Fórum de Políticas Culturais, mas ações regionais, ações de impacto regional, que seja o Circuito da Comédia, que seja o Festival Regional de Circos, quando a gente tem ações de fomento e produção, mas também de capacitação, de desenvolvimento, de intercâmbio, e que pontões de cultura podem representar diretamente as regiões. E, por fim, lembrando aos nossos colegas gestores que o que o Adenilson mostrou aqui do PAAR, e aí aos conselheiros municipais, sociedade civil, o PAAR, o Plano de Ação de Aplicação de Recursos anual da PNAB, vai ser só preencher número. Você vai ter já lá todas as metas e ações sugeridas e você vai só escrever quanto de dinheiro daquele... Barra Mansa tem 1.188.000, salvo engano, ali, que eu vi ali. 1.200.000. Barra Mansa agora, a gestão só vai escrever, vai ser os 25% obrigatoriamente para os pontos de cultura, o restante dentro das cotas, e o próprio sistema já determina as suas cotas ali. Se você atravessou o portal dos 360 mil, automaticamente aparece a sua porcentagem mínima de 25% em pontos de cultura. Se não tem obrigatoriedade, você pode distribuir. É só preencher o número, o valor. Depois, vai abrir a regulamentação para a participação popular, definir os instrumentos de aplicação. Uma coisa é o plano de ação, depois são os instrumentos, que são os editais, ou o credenciamento de subsídios, ou o prêmio, enfim. Aí depois. E pode mudar tudo, só não pode mudar as cotas mínimas. Né? A sociedade civil, o valor das cotas mínimas previstas, por exemplo, como os 25% dos pontos de cultura e os 10% de reforma e estruturas do PAC. Agora sim você pode... Se ele quiser, por exemplo, o fomento sempre tem sempre um maior número, né, de... eu não quero colocar, por exemplo, você vai receber 100 mil, né, e já desses 100 mil já descontei o Cultura Viva. Ou o município que não sei, eu vou pensar mais, 400 mil, né, já descontando Cultura Viva. Só que eu botei, por exemplo, 50 mil para fomento, 100 mil, metade desse dinheiro, 200 mil para fomento. E o cara, não.
tira um pouquinho mais desse fomento, isso pode. Pode. E joga 50 mil lá para a obra. Lá para subsídios, aquisição de bens. Pode mudar tudo. Pode mudar. Né? Então, para vocês entenderem. E vocês vão receber esse dinheiro até 2026. 27. 4, 5, 6, 27. 27. Tá? Então, é importante que você... Agora, lembrem, foi uma discussão também que foi colocada lá na reunião de secretário, do ano eleitoral. Sim, tem tudo isso. Cuidado. Eles vão ter que... O MIC já vai debruçar lá sobre portaria, isso que para vocês não se pegarem de surpresa aí, tem um problema eleitoral. Né? Porque, às vezes, a gente é uma casa política, não adianta a gente também... E muitos podem se ausentar para ser candidato, então a gente tem que prestar atenção nisso aí. Adenilson, temos perguntas. Vamos lá, Silvio, Margot e Leon. Denilson, bom dia de novo. Boa tarde já, né? Eu tive lá na Caravana Federativa, lá no Rio, e conversei com o Eike, que provavelmente você deve conhecer, do MINC. Peguei o telefone dele, enfim, e ele está me mandando várias mensagens. Uma das mensagens foi do Céu da Cultura, onde tem um PDF com o endereço onde a gente vai pesquisar e aparece o município de Pinheiral. Em conversa junto lá com a minha secretária, a gente falou, vamos conversar com o prefeito para ver se ele libera. Só que nós temos um servidor lá que ele tem acesso a, acho que é transferência discricionária, não é isso? Eu acho que é o link que tem que entrar dentro do Transfere Gov. Vou chegar lá que depois que eu descobri. Aí entramos lá, não achamos o nome de Pinheiral, viu lá o Céu da Cultura, mas não achava. Aí agora, Adenilson, a pergunta é o seguinte, eu fiquei surpreso em saber que quem vai delegar isso é o Estado, pelo jeito que você falou, e como é que a gente fica sabendo disso dia 8 de novembro, sendo que é uma cidade com menos de 30 mil habitantes, e faltando 2 dias para entregar isso, e eu ainda tenho que conversar com o meu prefeito. Alô? Silvio, só para te... Prazer, Eduardo. Estive lá em Pinheiral no dia da comunidade jongueira lá. Do João. Então, o que acontece? A gente esteve lá no Caravana Federativa estabelecendo diálogo com todo mundo. A política dos céus ela foi tornada pública. Né? O modelo da operação, a partir de uma escolha pré-determinada de um elenco de municípios, né, estabelece. Só que o processo desse é um processo do Estado. Então, a interlocução é Pinheiral com a Secretaria Estadual de Cultura, que eles vão encaminhar 32 propostas para 21 escolhas. Por que esse número a mais? Porque, do ponto de vista nacional, o Estado que não se mobilizar até o prazo de inscrição vai perder aquela verba e aquela verba poderá ser realocada pelos outros entes federativos que fizeram a inscrição. Né? A gente só precisa lembrar que nós estamos ainda num momento de muita polarização política. Né? E teve alguns, não no caso do Rio de Janeiro, mas teve outros municípios onde os prefeitos não quiseram a inscrição na Paulo Gustavo, que não queriam dinheiro do PT. Então, teve isso, isso é verdade. Meus colegas de Minas e São Paulo sofreram, né? Santa Catarina, tiveram vários problemas. Então, o Estado que não se mobilizar para o programa CEL, né, ele vai abrir mão das suas propostas. Então, essa gordura de 21 escolhidos e 32 propostas é que o Estado que está fazendo o olhar nacional, e vai ser do recurso do Estado da PNAB, que o Estado tem mais capacidade de investimento que o município, ele vai ter uma margem de gordura, ou seja, a princípio, 21 propostas, e na medida em que o cenário nacional haja vacância, no sentido que algum Estado não se mobilize, esse dinheiro pode ser alocado. E aí poderá ter a 22ª ou a 23ª do Estado do Rio de Janeiro. Então, a questão de Pinheiral, que foi colocado para você, é o seguinte, o elenco pré-selecionado pelo governo federal dos municípios. 2. Nessa comunicação aí, o que faltou, vocês terem acesso ao conteúdo geral do programa, porque não era de Pinheiral com o governo federal, mas sim de Pinheiral com a Secretaria Estadual de Cultura, que ela teria lá uma pré-seleção.
né? E eu me lembro especificamente do nosso querido amigo Adenilson, muito injuriado, mas por que esse, não aquele, que esse? Né? Tiveram os critérios lá federais para tal. Então, em relação ao caso Pinheiral, o programa CEL é isso. Teve a política nacional vai ser pelos estados. 2, teve uma pré-seleção de municípios, né? E o que ele te compartilhou para vocês saberem que vocês estavam dentro do jogo, para que vocês tivessem essa interlocução, e aí, a partir dos critérios que o governo do estado vai avaliar, vai encaminhar essas propostas dos 32 municípios para a escolha de 21 nomes. Ok? Agora você. Você está com razão. Né? Um prazo muito pequeno. E mesmo com prazo tudo, essa é uma loucura. Mas eu estou dizendo para você o seguinte: quando chamaram para ligar, eu não tinha nem atentado e nem tinha essa listagem. Né? Eu, Adenilson, tá? Só que a gente também tem que entender o seguinte: qual o critério que também o Ministério fez para escolher só aqueles municípios ali? Se você for ver aquela listagem, não tem ninguém do Noroeste. Ninguém. Tinha ninguém no Noroeste. Tá? Eu tenho aqui. Não tinha ninguém. Então, não vamos olhar... Eu estava vendo um filme do Rei Leão domingo, eu achei interessante. O Leão falou assim: mas eu tenho um problema no passado que eu não consigo resolver. E aí o Timão, o Pumba, fala assim: mas passado? Passou. Vamos daqui para frente. Vamos tocar. E o que a gente precisa é uma coisa muito fácil. Embora que o município quer. Você conhece na sua cabeça, o município estaria o gestor, um terreno com 500 mil metros quadrados? Então me manda hoje. Responde aquilo lá, me manda agora. Eu botei bem claro lá para o secretário: não posso garantir, não, isso aqui não é garantia que você vai ser selecionado, que não depende da gente. Manda agora para mim. O cara vai ficar doido lá, que vai chegar um monte para ele. O que eu quero é chegar pelo menos com os 21. Então manda. Eu tenho que cadastrar 32. O Denis mandou e-mail para muita gente, nem respondeu ainda. E não mandamos só para aquele jornalista que estava lá, não. Entendeu? Porque a gente também queria entender como é que é isso. Porque a lei falava: quantos habitantes tem Pinheiral? Segundo o IBGE, agora, depois da facada que a gente tomou, 23 mil. Como é que ele fala que tem que ser habitante acima de 30 mil habitantes? Então eu também não sabia. Entendeu? Eu não sabia. Como é que eu vou mandar para Pinheiral se o cara não está ali? Será que isso aqui foi erro? Então, tem que priorizar quem está acima de 30 mil, então. Para eu poder garantir o que está no decreto. Você pode abrir aí, que está dizendo aí. Ó. Me dá um oi que eu te mando aqui o manual que está aqui, o decreto. 30 mil habitantes. Quem já leu já deve ter visto isso. Aí eu encho a bola de Pinheiral, chega lá na hora: não, mas você mandou errado. Não pode ser Pinheiral. Mas eu fui lá para o Ministério. Então, eu tive que priorizar acima, você me perdoe. Mas é para puxar a orelha, a gente vai caminhando. Fala para mim, Porto Real. Não, primeiro tinha uma menina aqui, a moça. Margot. Obrigado pelo menino, adoro. Ai, gente, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Margot. Para quem me conhece, também eu continuo Margot. Então, vamos lá. Cheguei em 2017 e continuo aqui nesse... Estou voltando agora para essa construção. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: esse fórum fez uma diferença total na região Médio Paraíba. E não só nas construções de cultura, mas na nossa interação enquanto fazedores também. Né? E aí, quando vocês começaram a falar, a primeira anotação que eu trouxe de casa, como dever de casa, que era para falar com a secretária, é sobre a descentralização dos recursos de prêmios. A gente conseguiu, no estado do Rio, fazer essa mobilização e dividir, né, regionalizar esses prêmios, mas no âmbito federal é muito complicado isso, porque você vai olhar o resultado das premiações e dos editais e somente as capitais no Brasil inteiro ganharam prêmios. E isso eu fui fazer lá, até Ministério das Cidades eu fui olhar, porque como eu fiz o edital, eu fui olhar. Então, isso é uma coisa muito séria, porque lá embaixo, no Rio, as pessoas já reclamam que do túnel para cá a política não chega. Né? Então, na favela, que é a periferia, não chega. E o interior, tá a favela da favela, porque do pedágio para cá, aí que o recurso não vem mesmo.
Então, eu estou há 20 anos nessa estrada, nessas construções, e eu estou falando de uma coisa que eu vivo enquanto pessoa que escreve o edital, né, e que atende outras instituições, parceiros, e que faz esse corre. Então, eu preciso que isso seja repensado também pelo MINC, né? O atendimento do interior através dessas questões. Outra coisa é que, apesar de parecer bem gatinha, eu já sou uma senhora. Então, eu venho sentindo um peso no etarismo. A gente tem muitas políticas e muitas coisas voltadas para jovens até 29 anos e a gente está ficando de fora. Então, quem escreve o projeto, quem está na linha de frente, está ficando de fora. Então, isso precisa ser repensado também. Eu sou de uma geração que lutou para a gente ter esse cenário que a gente está agora, e agora, na hora de colher os frutos, eu estou ficando de fora. Trabalhei para caramba e não vou poder participar. E uma coisa muito importante que eu quero falar, principalmente para o Estado. Eu trabalhei para caramba, nós trabalhamos, para que a gente chegasse no final e conseguisse esses editais da forma que foi. Na inscrição, o sistema do Rio não suportou. Então, foi a derrota para mim. Eu tinha 10 projetos escritos para instituições diferentes e eu não consegui subir os projetos. E a secretaria sequer respondeu às pessoas da rede. Então, o processo foi injusto. Eu conversei com o advogado, eu poderia simplesmente paralisar o processo, entrar com a ação e paralisar. Mas eu acho injusto com os meus amigos que fizeram. Eu estou com a ressaca moral de edital do Estado. Tanto que eu nem fiz da prefeitura. Eu fiquei com a ressaca moral com os editais. Eu trabalhei pra caramba, nadei, e estou igual o Botafogo morrendo na praia. Deixa quieta essa parte. Para que falar sobre isso? Não, o Leão, o Chico. Leão, depois. Botafogo tá ruim. O meu Vasco ganhou do seu Botafogo, fica tranquilo. Meu Vasco ganhou lá. Bom dia, Edu, bom dia, Ademilson. Olha, na verdade, não é nem uma pergunta, é uma... como é que fala? Uma proposição, né? Tanto para o Ministério da Cultura quanto para a nossa secretária. Eu estou conselheiro estadual de políticas culturais pelo MED Paraíba, né? Dialogando diretamente com o Bravo e com a nossa companheira Margot, acredito que, se o SNIC, que é o Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais, e o CI que estivesse funcionando, tanto as praças céus quanto as outras políticas culturais do país, de descentralização, seria muito mais fácil resolver. Beleza, Leão, mas já dialogando com o Ademilson, mas a gente não pode conversar com o passado. Beleza, então vamos fazer o seguinte, já que os fóruns estão fazendo essa ponta, por que não dialogar diretamente com os fóruns e fazer dos fóruns essa ponte? Entende? Já que o SNIC não está funcionando nem o CIC. E a provocação já para o futuro é exatamente colocar tanto o SNIC para funcionar, quanto o CIC, que eu estou na comissão de gestão do Conselho, e a gente está batalhando para que isso funcione lá na frente. Basicamente é isso. Estamos juntos. Primeiramente, a ausência da secretária. Sim. No dia do edital dos pretinhos, o negócio caiu, meu filho. A minha revolta foi dobrada. Olha, vamos lá. Primeiramente, a ausência da secretária é a questão da agenda. Ela voltou de uma viagem, está uma coisa de louco. E ela me mandou a mensagem e falou: você vai lá, quero você lá. Mas ela pede desculpa, ela sempre está participando de tudo que pode e o que não pode. Tá? Mas ela está sempre presente. Outra situação é o seguinte. Margot, nós chegamos na secretaria em dezembro de 2019. E uma das coisas que a secretária tinha na sua meta, o Anderson pode me corrigir, secretário de Volta Redonda, foi a situação do Fundo de Cultura Estadual, que há 20 anos ninguém mexia.
Primeiro edital. E falar assim, não mexe nisso não. Fulano já tentou, ciclano, nunca ninguém. E falar não para a mulher é um problema. E ela fez. Primeiro edital, na pandemia, qual foi? Cultura presente nas redes. O Anderson ganhou, não ganhou? O Anderson não é nem secretário ainda. E, através desse edital, muitos viraram secretários. Ele é um. Tem mais uns 2 ou 3. Segunda coisa, Marco. Primeiro papel que ela fez, descentralizar os recursos. O sistema estadual fala, a lei estadual fala 60% no interior e 60-40. E 40% na capital. Todos os editais, no momento que a secretária Daniela Barros sentada na secretaria, ela faz isso. Foi uma briga enorme agora no audiovisual. Não, você vai... Vamos dividir. Teve um fazedor de cultura que falou, mas olha só, eu sou do audiovisual e sou de uma região tal, que eu não vou nem citar, e se eu continuasse com o meu CNPJ lá, eu não ia conseguir fazer minhas produções. Sabe qual é a resposta que ela deu? Eu adorei. Então você não acreditou nem na sua região, no seu potencial? Eu vou respeitar a lei como eu sempre respeitei. 60-40. Olha a lei de incentivo que chega até lá em Varriçai hoje. Que só chegava onde? Lá na capital. Se você for ver os recursos, 70, 80% mais ou menos, até mais, ficava só na capital. Hoje tem uma comissão que avalia os projetos, não é na canetada, tem um teto, e a gente leva para todo mundo. Hoje tem projeto no Noroeste inteiro do ICMS, o cara pode pegar mais de 1,5 milhão, mas ele vai ter que respeitar a resolução que está lá. Ou mais de um município, é projeto continuado. Bom, parto para outra situação. Eu sei, e eu peço desculpa, pode ter do erro, mas eu sempre falo, liga para mim, liga para o articulador regional, pede o secretário para me perturbar. Manda um e-mail. Pede. Para quê? Para eu entender o que está acontecendo. Vários me ligaram, o sistema está parado. Teve vários editais que prorrogaram, porque deu problema no sistema. Se estava dando, tem que entender o que estava acontecendo. Porque teve um que me ligou e falou assim, não estou conseguindo subir. Fui lá na mesma hora, falei com a pessoa, não, o sistema está estável, está tranquilo, está normal. Aí eu liguei, não, agora eu consegui. Falei, entendeu? Então, a gente precisa entender na hora, ser cirúrgico na hora. Se a dor, a infecção, tem que tentar entrar com remédio na veia, para saber o que está acontecendo. Eu entendo, e ainda mais um edital maravilhoso dos negros que teve, da diversidade. O que aconteceu? Tem que ter dos povos tradicionais, tinha que procurar, liga, manda e-mail, manda polícia atrás de mim, pro lado, tem que correr atrás. Então, aí eu vou voltar daqui, eu vou pedir para a senhora fazer o seguinte. Se a senhora tiver esse print, manda para o Cristiano, que eu vou chegar lá e vou falar, vocês não respondem, que eu sou assim, tá? O Cristiano sabe disso. E vou entender o que estava acontecendo, antes de responder. Espera aí. Então, vamos seguir por aí. Vocês entenderam a democratização. Isso eu acho que está bem pacífico no nosso Estado, onde o recurso agora chega em todos os lugares. Democratizamos. E vamos continuar buscando isso aí. Por isso que a primeira palavra que eu disse aqui, ponto de cultura, vamos trabalhar. É o momento. Cultura Viva está aí. Tá? Então, e outra coisa, precisamos falar para os fazedores de cultura da forma, precisamos ter, no mínimo, um conhecimento, que eu sei que é difícil. O mestre Fulião, eu falava isso, viu, Edu? Eu não posso obrigar o mestre Fulião a ter certas coisas, que no período que ele tinha para estudar, ele estava trabalhando, porque senão não tinha comida em casa. E a gente precisa do apoio dos secretários, eu sei que eles já têm muita atribuição, de auxiliar esses fazedores de cultura, que a gente não consegue escrever com portfólios, a gente precisa. E se o secretário não puder, Adenilson, chama a Escola da Cultura, vamos nos auxiliar nisso aqui, que eu não tenho perna para poder ajudar os fazedores de cultura. Auxiliar, porque tem muitos que fazem portfólio, Edu, eu pude ver. Tem um rapaz, pessoa que foi lá reclamar do interior, que botou o portfólio dele direitinho lá. Só que o que ele fez? Ele pegou, escaneou o portfólio e jogou lá no sistema. Quando a comissão, para confirmar se aquilo é válido ou não, tem que clicar naquele link. Como é que clica se ele botou o link e não está escaneado? E aí? Valeu? Não.
Porque se eu faço aquilo valer, amanhã vem um bravo e fala assim, você buscou se aquilo ali é autêntico? Porque essa mulher nunca fez cultura. Por isso que tem que ter o clique do site, que vai, seja Facebook, seja alguma coisa para provar que aquilo realmente foi um trabalho. Então a gente precisa ter esse contato. Precisamos entender isso, entendeu, Margot? Então, eu vou levar, peço que você traga, passa o Cristiano, vou levar essa reclamação e vamos buscar. Não estamos mais no prazo, mas vamos ver que, para as provas, a gente melhorar e entender. Eu quero pedir que foram mais de 15 editais na rua. O sistema é uma coisa de doido. É um sistema falado no Brasil inteiro, o sistema de desenvolve cultura. Mas aí eu falo para a senhora o seguinte, eu não poderia botar, são mais de 15 editais que nós colocamos na rua. Se nós colocássemos um dia para cada edital, meu irmão ainda estava até agora, e se eu não tenho essa prorrogação, esse adiamento, eu não ia pagar o pessoal. Eu quero falar para a senhora o seguinte, está aqui gestor, é muito difícil a nossa vida. Não é fácil. Quando a senhora... Não estou querendo... Mas os fazedores de cultura têm que nos entender também, o gestor, que ao sentar na cadeira, ele não está fazendo, não pode fazer direto. Ele tem uma procuradoria, ele tem os órgãos de controle, que eu vou falar uma coisa. Eu sei que tem uns que são inércios, são parados, não fazem. Mas tem outros que querem fazer. Vou citar o nome dele. Estou com o secretário de Macaé todo dia me ligando desesperado. O Leandro. Dá o telefone dele. Tá todo dia. Mas por quê? O órgão de controle ele que entende uma coisa, não entende a lei de fomento, fala que tem que ser assim, fala que tem que ser aquilo outro, fala... Entendeu? Só que mesmo assim, irmão, eu chego lá, se eu falei para ele, fala para o cara fazer assim. O entendimento dele não é esse. Porque é humanas, tá? Isso é complicado. Eu interpretar de uma maneira, o cara vai interpretar de outra. Sabe o que você estava lá, que a Carmen Lúcia disse? Lá em Espírito Santo? Está gravando, né? Tá. Mas ela falou bem. Ela falou bem. Isso eu posso deixar tranquilo que ela falou bem. Ela disse assim, não, eu acho que ela falou até uma coisa muito interessante. Que o pessoal vai ser preso, não sei se vocês estavam nessa... o gestor vai ser preso, porque está fazendo assim, Eu entendi o que ela falou. Está certo, ela quer desburocratizar uma coisa que a gente coloca que tem a gestão pública. Ela está correta, não estou aqui, estou brincando, mas é a realidade. Só que o gestor falou assim, bom, ela está certa. Se eu caminhar conforme ela falou, deixa eu fazer as contas, ela já vai estar aposentada, eu vou estar preso, eu vou ter que devolver o recurso. Até chegar o meu recurso no STF. Para ela colocar esse entendimento em prática. Porque, eu sei que ela fala, mas a gente tem que ver uma coisa de cima para baixo para conseguir facilitar isso para vocês, gestores. Porque ele botou em edital, ele teve que passar por procuradoria, controladoria. Aí o cara fala assim, o procurador entendeu isso, mas eu já não acho que tem que ser assim. Acho que a prestação de contas não tem que ser só em loco, não. Tem que ser financeiro, tudo. Cada um vai entender de um jeito. E aí o fazedor, está demorando muito. Cadê meu edital na rua? Mas tem gente, Margot, tem município que só tem o secretário. Tem 2 pessoas ou 3. Como é que faz? Para comandar esse edital na rua. Vamos contratar parecerista, fazer... Tá bom. Aí o programa falou assim, você vai usar os 5%? Por favor, licitação. Meu Deus do céu. 30, 40 dias para botar isso na rua. Já passou quase a metade. Foi? Entenderam? Vou passar para o Dudu aqui, mas só se ele responder, ele perguntaria. Bom, primeiro eu quero dar boa tarde ao Dudu, que é a primeira vez que eu vejo pessoalmente, vejo na internet. Saudações Rastafares aí, Ayanai, Selassie. O Bravo já falei, Edmilson também, meu diretor de cultura que chegou ali, o Marcelo. E, cara, eu estou aqui primeiramente para defender meu diretor, porque a gente trabalha sozinho, né, Marcelo? É só nós dois, né? A gente tem uma secretaria lá que é Educação, Cultura e Turismo, e nós somos da Cultura e do Turismo, e todo o processo, desde a Lab lá atrás, a Paulo Gustavo, nós dois fizemos as minutas,
perturbamos a Fazenda, tomamos porrada na Fazenda, tomamos porrada na Controladoria, tomamos porrada na Procuradoria, porque a gente acompanha o movimento, a gente está nas oficinas, a gente respira cultura. E o meu pedido aqui é para que haja uma parceria, uma ação em conjunto do Ministério da Cultura e da SESEC com os municípios do interior. Esse barulho está me enchendo um saco quando eu estou falando. Eu detesto falar com barulho, estou brincando. Aí é a parte do humor. Minha preocupação é não explodir, né? Ah, não vai explodir não, pô. Essa missão é triste. Então, tipo assim, eu estou aqui, meu diretor está aqui, é só nós, a gente fica... engessado, não que a gente é articulado, a gente faz as coisas, mas a gente esbarra com questões que a gente precisa de uma força maior, que são vocês. Ministério da Cultura, SESEC, indo no município, conversando com a Secretaria de Educação, com a SUB, com o prefeito, com a Procuradoria, com o controlador. Marcelo Stolk e Chico Vibe não vão ter esse diálogo, porque o trabalho é outro, a gente é guerrilha, entendeu? Então a gente pega essa questão técnica, tem um trabalho de guerrilha, que é o evento, que é estar no palco, fazer tudo, e, cara, nunca foram lá, vocês nunca foram lá dar esse suporte para a gente liga, a gente não atende, parece que nós não somos gestores, a gente vai em tudo, a gente pega no seu braço, pega no da secretária, entendeu? E detalhe, agora eu vou falar como presidente do Conselho de Cultura que eu sou, então eu estou aqui como conselheiro, porque tem outros conselheiros no grupo, tem fazedor de cultura, eu vou dormir com pessoas mandando mensagem, entendeu? Então eu preciso que vocês, de certa forma, deem esse suporte, porque a cultura, a política cultural, ela é um dever, uma política de governo federal e de Estado. O município ele só vai caminhar, ele só vai ter força se essas duas bases se posicionarem com o executivo. Nós servimos o executivo, nós não damos as cartas, nós somos funcionários do executivo. E para o executivo entender isso, eles precisam entender que essas duas forças estão dispostas a dialogar com eles. Eu não estou falando de politicagem, não, de gestão, brother. Política se faz na eleição. Gestão. A gente está falando de gestão de cultura. A gente tem aqui um Fórum do Médio Paraíba com gestores. A gente tem aqui fazedor de cultura. A gente tem sociedade civil. Então, assim, quando eu vim por fora, eu conversei com o Marcelo. Ele falou, cara, você tem certeza que você quer nisso? Cara, é maior trabalho e tal. Porque a gente está cansado, velho. Pô, a gente dorme tarde, acorda cedo, sacou? É punk, irmão. Então, o meu pedido aqui, como fazedor de cultura, e detalhe, eu sou comediante, trabalho com isso e não acesso nada. Eu fico à disposição do fazedor, entende? Não faço nem questão de acessar, porque hoje eu trabalho na máquina pública, mas eu acho injusto 12 anos de trabalho fazendo comédia, show na rua, na Lapa, em todos os lugares que você imagina. Aí chegar na hora, cara, eu tenho que ser o cara que faz tudo, entendeu? Tenho dificuldade na base, certo? No executivo, até no legislativo, e os órgãos que são os competentes, que nos dão as instruções e as normativas para agir, não vão ter um diálogo com o executivo, entendeu? Então, é o meu pedido aqui, meu diretor está ali, eu como conselheiro, um pedido... humildemente, eu preciso que a SESEC e o MINC dialogue com o executivo, com a controladoria, dê oficina para eles, entendeu? Haja uma ação política, cultural, diretamente nessas estruturas, entende? Porque se houver essa política, eu vou conseguir ter o CPF organizado, eu vou conseguir ter o plano. Não adianta, eu posso ir com o argumento, meu irmão, mais técnico possível, mas eu sou um assessor de cultura, entendeu? Então, enquanto eu estou na máquina, eu presto serviço. Agora, a articulação máxima e forte parte de vocês, Estado e ente federal. Okay. Salve, salve, querido. Qual o seu nome, parceiro? Francisco de Assis, Chico Vibe. Chico Vibe, Edu Nascimento. Então, vivemos, como diria a nossa querida ministra Margarete Menezes, no dia 11 de julho. Eu estou aqui, mas eu sou daí. Né? Essa vida de dormir tarde e acordar cedo é nossa. Né? A pessoa te manda mensagem domingo, 10 horas da noite, de olha, precisa apurar aí. É a nossa vida. Estamos do mesmo lado dessa moeda, nessa mesma luta, que é fazer acontecer. Eu acho que a gente está... Qual é o nome do autor? É Varela, que você falou? Varela. Então, acho que a gente está vivendo aí a teoria da vara do Mao Tse Tung, né? Você ouviu falar? Quando um arbusto é preso muito tempo de um lado, quando você solta, ele dá um chicote para o outro. Então, a gente está vivendo esse chicote para cá, que não tinha nada, agora tem várias coisas simultâneas. Então, a gente vai ter que se adaptar nesse processo. A existência de ter o escritório, qual é o teu município?
Porto Real. Então, a existência do escritório, mudar de representação para ser um escritório estadual, é exatamente essa. Eu estou aqui, né, para a gente poder estar conversando, combinar uma visita nossa lá em Porto Real, combinar um circuito dos municípios para falar com os prefeitos, com todo mundo. Exatamente esse o nosso objetivo, de ter o escritório para estar mais perto, de fato, do município, para que as coisas aconteçam. E a gente sabe que, quando leva um representante do governo federal, a conversa é outra. Então, o objetivo é esse. Contem com a gente, nos procure, mobilize, vamos criar e já planejar logo um circuito de visitação aí para a gente fazer isso em 23, né? Para ir conversar. 2, um outro dado importante é que a gente está aprendendo nesse chicote, né? Teve a LPG, e a gente está tendo agora a Aldir Blanc. Então, está se aprendendo muita coisa na prática. Tem meus parceiros lá dentro da Secretaria dos Comitês, que é a Diretoria de Assistência Técnica aos Municípios, a DAS. Muitas coisas estão se readaptando e se reestruturando. Uma delas é pensar uma oficina para procuradorias e controladorias, né? Acho que na programação da PNAB tem isso estabelecido, e acho que um pouco do Circulamic que virá vai ser nesse caminho, né? De pensar as solucionáticas, como diria meu querido mestre Alfredo Sirquis, as problemáticas nós já temos, não pensar as solucionáticas, ou seja, para fazer com que os órgãos da administração entendam, porque muitas vezes você está lá com um cara que tijolo, cabo elétrico, insumo de hospitalar, muros, é a mesma coisa. E não é. Então, a gente precisa fazer esse caminho aí de conversa com esses órgãos gestores. E a gente, Adenilson, eventualmente poderia pensar da mesma forma que vai ter da esfera federal, pensar alguma coisa aqui nos municípios, ou até itinerante, de um fórum com procuradores, controladores, órgãos, né, da administração, para agitar, para poder fazer circular esse processo, né? Por último, não tem vários recortes aqui. A outra coisa, minha querida Margot, eu acho que, assim, uma das premissas da volta do Ministério é a participação social. Então, tivemos aí um circuito das conferências municipais, é importante fórum como esse, é importante esse fórum estabelecido, coloque essa posição da regionalização, que esse grupo vá como grupo de Friburgo, como grupo da região serrana, como grupo da Baixada, coloque isso como ponto da conferência estadual e leve para a nacional, que você tenha lá uma posição da regionalização, né? Para que não haja um eclipse quando se olha a região sudeste, como você bem falou, do túnel para lá, eclipsar todo o estado do Rio de Janeiro, que é o que acaba acontecendo. Por conta da escassez de recursos que você tem em outras regiões do país, norte, noroeste e tal, você não tem isso. Fizeram lá o Lei Rouanet nas favelas, mas com recorte norte e nordeste. Porque você olha regionalmente, o sudeste é bojudo. Mas que sudeste é esse? Então, acho que levar isso e formalizar isso, Bravo, é essencial. Acho que não colocar, a gente vai reivindicar e levar essa discussão, mas acho que tem que sair como ponto dessa discussão de hoje, como papel, ato, levar isso para a conferência estadual, aprovar isso para levar isso para a nacional. Acho que isso é essencial, esse tipo de coisa para a gente. Não é que não se joga xadrez sem peça. Né? Se você não tem peça, está fora do tabuleiro, está fora do jogo. Acho que tem que se posicionar para que se pense e se repense. Né? O marco do fomento, que o nosso presidente assinou em março desse ano lá no Teatro Municipal, pensa novas formas de fazer chegar o recurso a quem de direito. Tem conversado, por exemplo, estive lá esse final de semana com povos quilombolas, eu tenho outros segmentos, a gente está num momento muito positivo, que outros segmentos estão se reivindicando da cultura. Eu tive uma amiga, parceira, e a Lorixá, Marlene da Hora, ela me procurou, Edu, preciso falar contigo, pelo falar contigo. Eu falei, fudeu, eu morri. Né? Ela teve uma visão, a mãe de santo quer falar comigo, teve uma missão, ficou ruim pra caramba pra mim. Aí ela me chamou, não, olha, estou regularizando meu terreiro, vai virar uma associação, quero disputar os editais, nós somos cultura. Então, acho que isso é uma efervescência. Né? Acho que aí a gente pensar as melhores formas de poder trazer essas diversas representações para isso. Por exemplo, a comunidade quilombola, em relação, por exemplo, você falou do acesso, que acho que é algo importante, hoje eu compartilhei na lista com alguns gestores, a questão da ação afirmativa. Né? Acho que é um elemento importante de democratização que tem que ser colocado, e é um desafio fazer isso no Estado e nos municípios. Né? Então, acho que isso é um outro elemento de democratização que nós temos que ter e trazer. Agora, estamos sempre aprendendo e tentando renovar isso.
E o SNIC, né? Esse é um tema que eu estava discutindo, a questão dos indicadores, inteligência de dados, acho que é importante. Acho que é um processo aí de reconstrução que a gente está fazendo, e aí não é uma desculpa, né? Se o Adenilson colocou que entrou em 2019, a gente entrou em 1º de janeiro de 2023. Até 10 meses atrás, a gente estava numa outra dimensão aí, apocalíptica. Né? Para vocês terem noção, eles acabaram literalmente com tudo. Por exemplo, a gente lá no escritório estadual não tem sede. A nossa sede vai ser oficial, permanente, vai ser no Palácio Capanema, que está em obra. A gente está sendo acolhido pelo Museu Histórico Nacional, né? E que é um museu, não é um escritório. Então, para você ter uma noção, o cabo para ligar de computador vem de Brasília. Eu demorei 4 meses para ligar 6 computadores. 4 meses. Sexta-feira do feriado, você fui lá para 4 meses. Né? Eu não tenho servidor. Quando houve a junção do Ministério da Cultura para o Turismo... Rapaz, minha filha, eu quero ver o aniversário de 15 anos da minha filha. Minha filha tem 8, cara. Não, mas eu já fiz o ebó. A gente já fez o ebó, já está tudo certo. Está tudo em dia, tudo em dia. Mas a gente, você tem uma noção, por exemplo, os servidores que a gente tem, a nossa equipe é muito pequena, são 5 pessoas, né? E todos os servidores, eles vieram de outros órgãos federais, sem cargo, para trabalhar no Ministério da Cultura. Então, teve gente que veio do Exército, gente que veio do Ministério do Desenvolvimento Social, outro veio do Colégio Pedro II, outra da Prefeitura de São Paulo. Teve uma menina que veio de Brasília, saiu do Ministério da Justiça, se mudou de Brasília para morar no Rio de Janeiro, para trabalhar no Ministério da Cultura, sem cargo, somente com o rendimento que tem como servidor. Então, a nossa equipe é pequena. Então, a gente está reconstruindo tudo do zero. Então, muitas coisas, como o SNIC, como o SALIC, várias coisas estão sendo remontadas. Então, agora, a nossa função como representante estadual é essa, está aí dialogando com vocês, ouvindo, e é importante a gente formalizar todas essas reivindicações. Todo mundo diz, Edu, preciso resolver tal problema. Me manda e-mail formalizar, para a gente ter materialidade e poder fazer as coisas girar. E aí a gente, mais uma vez, Bravo, colocamos aqui à disposição para a gente fazer um circuito, conversar com gestores, conversar, e, Denilson, se a gente pensar um fórum, alguma coisa com os órgãos de controle, para a gente poder avançar, porque acho que é um momento único que a gente está vivendo. Se a gente for olhar há 1 ano atrás, ninguém imaginava ter uma PNAB, uma lei com 5 anos de dinheiro federal, vários editais federais com política rolando aí. Quer dizer, é um momento único que a gente tem que viver e superar a dor da abundância. A gente vai ter que montar o carro descendo a ladeira ao mesmo tempo e nos reinventar como nos fazemos diariamente. Né? Eu acho que esse é um caminho que nós temos aí, que vamos ter que viver, mas eu acho que o cenário é positivo e acho que o desafio é a gente pensar como isso pode se tornar sustentável. Né? Como fazer com que os recursos que chegam nos 92 municípios e nas regiões, e aí acho importante essa contribuição daqui da região, a gente até pensar essa formalização no Cultura Viva e outras metodologias de políticas públicas, fazer com que isso aconteça. Por exemplo, lá no Noroeste, o pessoal falava muito sobre, que virou uma demanda, toda reunião, eu sou da antiga, né? Eu estou 5'4", então já sou um senhor de idade também. Toda reunião que ia de cultura, o pessoal falava do palco sobre rodas. Hoje se superou, tem outras políticas que se propõem. Por exemplo, a questão dos ônibus e do transporte, tanto para a mobilidade do público, quanto para levar as atividades culturais. Por exemplo, o pessoal do Noroeste colocou essa pauta. Falei, coloca isso e leva para estadual. Por quê? A gente pensar como uma política pública, se o Estado inteiro está reivindicando isso, como é que a gente pode pensar, adaptar as novas estruturas para isso? E mais do que isso, pensar uma governança. Né? Estava lá em Nova Iguaçu ontem, conversando com os parceiros, nosso querido ex-prefeito de Nova Iguaçu, Lindbergh, teve lá um projeto chamado, não lembro o nome, que era bairro escola, alguma coisa do gênero, que era o contraturno escolar, no qual ele fazia a governança dos equipamentos que você tinha na cidade, ou seja, clube, igreja, salão, associações, quer dizer, pensar essa governança entre as regiões, por exemplo, né? Quem tem teatro, quem tem cinema, quem tem centro cultural, para que as coisas possam avançar e a gente possa potencializar esses investimentos. Acho que é um pouco por aí. Se faltou alguma coisa, a gente fala mais. Vou passar para o Denilson. Espera aí. Pode... Passa ali, Aline. E aí, com essa última pergunta, com a intervenção do Adenilson aqui, a gente encerra agora
Pelo avançar da hora, já passa de 1h da tarde. Deixa vocês falarem, então, que eu encerro. Aí você faz essa última pergunta e a gente... Ali não fala, não. Você não vai falar? Eu, a Denilson, perguntando se você vai falar. Tá. Entendi. A gente... Vamos falar diretamente. No bairro do Piraí, há uma questão que colocam que lá não existe cultura e, por isso, o recurso da cultura, como a cultura é vinculada à Secretaria de Turismo, ele é todo remanejado para o turismo, né? Eu proponho aqui a todos aqui desse fórum, se for pertinente, que seja vinculado diretamente o recurso à Secretaria de Cultura. Não é que não exista cultura. A cultura não é entendida como fomento em algumas cidades, por alguns gestores, inclusive. Eles não querem fazer a cultura, né, entendendo que cultura não é só periferia, não está na periferia mais. A cultura está em expansão. É uma proposta que a gente tem que levar em discussão junto aos gestores, que eles abram esse entendimento, essa conversa, para que os fazedores de cultura se envolvam no processo econômico da cidade, né, nos seus recursos, para que continuem propagando essa cultura dentro das cidades. Então, é uma atenção importante sobre essa questão do recurso vinculado e não vinculado dentro das prefeituras e junto aos gestores e os fazedores de cultura, para que tenha esse elo aí de interlocução. Vou começar por você e vou ficar de pé já agradecendo o convite, né? Eu vou dar a volta para o Rio, que eu tenho um compromisso lá ainda. Olha só, fora, o Bravo, está contigo agora isso aqui. Quem esteve nas minhas reuniões de gestores, a primeira coisa que eu falo é assim, eu vou caçar secretaria, não tive tempo, quando a LPG não me deixou caçar secretarias de cultura que estejam junto com educação, turismo, sei que. Eu já falei isso. Turismo, cidade pequena, ainda até vai, mas aí tem que ter uma participação muito grande do Conselho para que possa ser, tá? Mas eu sou chato, já falei isso aqui. Tá? Quem já teve reuniões, eu falei na frente do Ministério da Cultura, Roberto estava lá, falei na frente da secretária, de deputado, estava lá, eu vou à luta. Educação tem várias rubricas importantes. Não vamos negar isso, não. Eu sou concursado pela educação, eu sei, minha mãe é professora, eu já trabalhei. Está lá. Tem transporte, merenda, tem várias situações. Então, não dá para a secretária parar e, por isso, bota um diretor de cultura. Isso é um ponto. Temos que lutar por isso. Agora, voltando aqui, Porto Real. Quem me chamou, me mandou convite, não deixa eu mentir, para estar naquele período de conversa, de discussão com a sociedade civil, eu estive presente, não neguei uma. Fui a Pinheiral. Eu não quero saber se tem 3, 4 pessoas. Eu vou. Eu não tenho problema com quantidade, não. Tem gente que tem ego com isso. Eu não tenho. Pode ter uma pessoa, eu vou lá e vou falar. Eu sou servidor público, tenho que atender com 1. E atender 50, 100. Eu fui. Se não me chamaram, eu estou lá. Filho, eu rodei um dia, saí de Petrópolis, subi a Serra de Teresópolis, fui a Sumidouro, tirar todo mundo de casa. Se tem 100%, porque eu liguei para a primeira-dama de Sumidouro. Me atenderam. E o recurso está lá com eles. Estou com complicação agora de poder executar, mas o dinheiro está lá. Então, isso, desculpa. Fui à Barra do Piraí, teve lá, fui num clube, aonde me chamaram, eu fui. Mando um e-mail, pode marcar com o Denis que eu vou. Não fujo disso. Tá? Ninguém pode falar, Edu, que me chamaram e eu não fui. Só não participamos das conferências, porque foi um entendimento. Se foi uma, tem que ir em todas. A gente não sabia se ele ia ter perna. Tá? Da minha forma, a Margarida está pensando, se eu fui em uma conferência, vou ter que ir em todas. Ela não tem condições. Então, é o que eu quero colocar isso para vocês. Aonde me chamar, estou indo. Se não me chamou, aí eu não fui convidado, só vai na fé quem é convidado, não sou penetra. Né? Então, eu quero te pedir isso. Desculpa, pode ter tido um erro de comunicação, mas eu vou em todos. Tá? Só para fechar isso aqui. Enfim,
Quero me colocar à disposição, Edu também. Ele fala várias vezes comigo, vamos fazer uma reunião. É muita coisa. É muita coisa. E eu fico acompanhando os gestores. É muita coisa. Muitos gestores aí, Edu, pegaram a gestão na virada da LAB, pegaram sem prestação de conta, pegaram as loucuras, pegaram o dinheiro e distribuíram para qualquer um de olhos fechados, fizeram assim, ó, toma aí, ó. Saiu o secretário, tem gente que não conseguiu, sumiu, não tinha nem processo. Falei isso com a ministra. Não tinha nem processo. Eu já cheguei nessa assessoria, tive que correr atrás de PADEC, que largaram, fui lá para prestação de conta de PADEC. Conseguimos resgatar um bom dinheiro de devolução. Então, eu falo para vocês, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, na gestão de Daniele Barra, está com portas abertas. Não tem política partidária, tem política pública. Entregamos a todos. A todos. Tá? Todo mundo tem uma política entregue. Nem todos os municípios a gente não conseguiu chegar em 92, mas muitos municípios que nunca ouviram falar, vai lá em Varriçai, vai lá em Paraty da Ponta, vai lá em São Francisco de Itabapuana. Então, não tem como. Tem cidade que até mudou a data para poder ir. Eu falei, só posso nesse, então vamos mudar. E rodamos. Fiquei 3 dias fora de casa. Tem dia que eu fui sozinho. Foi quando eu fui para Sumidouro, desci, olha, andei. No final, parei em Rio das Ostras. Então, estou à disposição, o Hélio sabe disso. Ele só está me devendo que ele me deu uma... Eu tenho uma lembrança até hoje, que a Nossa Senhora maravilhosa está lá na minha mesa. Outra está em... Entendeu? Então, eu já não tenho pedido mais. É conhecendo o Estado. Então, vocês podem ir na Secretaria Margot, a porta está aberta. Como dizem lá, eu tenho uma sala enorme lá, mas pode ficar à vontade. Logo que você entra, você já me vê, porque eu estou na frente com a da portaria, na parte de cima, então fique à vontade. Vá quando quiser. Quem é dessa região, tem aqui o Cristiano, que é o articulador regional aqui. Ele pega o Centro-Sul também, ele pega Médio Paraíba, perturba também, como eu, que eu sei, né, cobrando. Como eu não consigo ter o braço, ele está ali, é nosso representante aqui, então podem pedir. E eu quero agradecer a vocês, que eu não quero mais tomar o tempo, são 1 hora, tem gente que está ficando já com o estômago no zóio, não é verdade? Tem gente que tem que viajar, eu tenho que descer ainda Serra das Araras, ir lá para o Rio. E eu quero dizer a vocês, muito obrigado por esse fórum. Leve esse pessoal um dia para conhecer a nossa secretaria. Temos várias políticas importantes implementadas, Escola da Cultura, passaporte cultural, tem o nosso sistema de biblioteca. É importante que você... Eu falo, comecem a organizar, porque essa política da PNAB tem política para biblioteca, tem política para tudo agora. São 5 anos, temos que beber disso. Tá? Não tem nenhum presidente se mudar. Eu vou parar com isso. Não, já está em lei, já está em orçamento, já está em tudo. Não tem mais o que... Ninguém vai tirar. Né? O que vai, se Deus quiser, quem sabe. E a secretária teve em Búzios, e a gente também futuramente vamos começar a pensar nisso, uma ideia que o Romano está fazendo lá. Sei que nem todos podem fazer isso, temos que pensar, é uma coisa que está nas ideias ainda, no pensamento. Quem sabe essa política pública vira um SUS, vira um FNDE, um SUS da cultura, né? Vamos pensar assim, né? Um fundo permanente, mas que os municípios também possam fazer o dever de casa, de sentar com o prefeito, a política. Quanto você recebe de royalties do petróleo? Vamos destinar 1%, 2% para a cultura. Tem gente que não recebe. Vamos pensar uma política pública frequente, que fique ali, pelo menos um orçamento. Búzios está fazendo isso aí agora com o royalties. Eu sei que tem município que recebe muito. Maricá nem precisa de nada, né? Está com dinheirão lá. Né? Mas a gente tentar começar. É difícil, tá? Eu vou terminar, realmente, agora o secretário de Estado, o cara falava, quando fala de cultura, saúde está além, ele brinca assim, educação está além. Mas a gente precisa começar. Se os conselhos estiverem organizados, vocês chegam lá. Sabe por que o SUS funciona? Tem conselho organizado. Educação, tem conselho organizado. Conselho que é deliberativo. Então a gente precisa disso aí. Pode falar, muito obrigado, estou à disposição, que Deus abençoe a todos, mas deixa a palavra para você. Pode falar.
Oi, na verdade eu ia tocar nesse assunto, porque eu fui uma das vítimas da Aldir Blanc, a primeira lá em Barra do Piraí. Na época eu cheguei a falar com a Aline, foi uma confusão tremenda que o prefeito ia fazer, aí conseguiram derrubar. Só que depois, quando lançaram o edital no dia 16 de dezembro, no site da prefeitura, não avisaram ninguém. Pelo grupo de cultura que a gente tem, eu fiquei sabendo no dia 22, e as inscrições encerravam no dia 24 de dezembro. Então, tipo assim, você tinha 2 dias para mobilizar muita coisa. Eu, como fazedor de cultura, ia entrar como empresa, pessoa PJ. Então, assim, eram muita documentação, eram muitas as documentações que precisavam, e eu falei, me recuso a fazer isso nesse prazo tão curto, porque eu sei que vai dar problema depois na prestação de contas. E aí eles fizeram lá toda uma revolução, deram jeito, fizeram tudo em CPF, e teve gente que conseguiu R$200 mil da Aldir Blanc, e eu não vi prestação de contas pelo CPF, da Aldir Blanc pelo CPF, e até hoje a gente não sabe, ninguém foi punido, não existiu nenhuma coisa, investigação sobre isso. Fiz denúncia no Ministério Público. Na época eu cheguei a conversar muito com o Cristiano. Falei, irmão, isso não está certo, a gente tem que dar um jeito, porque não adianta. E era o momento que a gente mais precisava, os fazedores de cultura, que estava todo mundo parado, principalmente o pessoal da música, do teatro, e a cena musical em Barra do Piraí é muito grande, então muita gente passou necessidade. Teve gente que até hoje não conseguiu voltar ao mercado de trabalho. E assim, teve gente que conseguiu R$200 mil, outros 100 mil. Teve gente que nem fez o projeto e até hoje a gente não sabe de nada. Show de bola. Isso aí é um assunto que a gente vai tratar bem também aqui dentro do fórum. Mas vamos encerrar o nosso encaminhamento. Eu queria convidar aqui os gestores, Elinho, Chiquita, o representante, né, Chico, Silvio e Anderson, para a gente trocar uma ideia aqui rapidamente com o Edu que ele pediu. E está encerrada a Assembleia do Fórum de Secretários. Pode desligar aí.